A paz do Senhor, amados, tudo bem? Então, eu não tive um tempo hoje cedo para gravar um vídeo sobre, a leitura diária da lição do próximo domingo, tá bom? E a leitura diária da lição do próximo domingo, cujo o título é a lição de número 10, lição de número 10, com o título Poder do Alto contra as hostes da maldade, certo? O texto áureo é: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49, ok? Você pode estar se perguntando assim, por que ele está de gravata? É porque daqui a pouco tem oração e já estou arrumado para a oração, ok? Mas quero deixar aqui esse vídeo, falar em poucas palavras, sobre a leitura diária de segunda-feira, que é hoje. A leitura diária está registrada em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo de número 1. Aqui está dizendo o tema da leitura diária: o poder do alto liberta os oprimidos e cura os enfermos. Certo? Então, o que está escrito no capítulo 10? Eu não tenho esse recurso aqui para poder virar a câmera para mostrar para vocês, mas é no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, e no versículo 1, que diz: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade do mal. Eu vou só mencionar, fazer um comentário a respeito da leitura diária de hoje, em relação ao capítulo 10, versículo 1. Você sabia que nem todas as enfermidades que sobrevêm sobre o ser humano é de origem natural? O que é origem natural? Origem natural é que nós temos, pela nossa natureza, devido a algumas coisas, alimentação, ou uma questão genética, ou alguma coisa que comemos, ou alguma variáveis no tempo, ou algum vírus que veio sobre o ar, nós podemos adquirir enfermidades. Mas você sabia que além dessas enfermidades, você vai lá na farmácia, compra o remédio, toma esse remédio sob prescrição médica e daqui a pouco você está bem. Mas há enfermidades, você sabia que existe enfermidades que não saem com remédio, com consulta médica. Eu não estou dizendo que nós não temos que ir no médico. É errôneo algum crente falar que a pessoa não tem que ir no médico. Precisamos ir ao médico periodicamente para nos tratarmos, fazermos um check-up de nossa saúde, exames, uma bateria de exames, principalmente uma vez no ano. Mas, fora estas coisas, a pergunta que eu faço: você sabia que existe enfermidades que não são de ordem natural, que acontecem pela nossa vivência natural, assim? Não. Essas enfermidades, elas vêm de espíritos malignos. Naquele tempo, quando Jesus que ele estava formando os seus primeiros discípulos, em uma das suas... aqui o contexto diz, os 12 e a sua missão. Quando ele estava para poder liberar ou autorizar os 12 para sair em sua primeira missão, o que ele disse? E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos
espíritos maus, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade do mal. Então há males que ele vem através de opressão demoníaca, possessão demoníaca ou influência, para mim colocar melhor a palavra, para depois alguém falar que eu falei errado, e vai acontecer muitas vezes eu falar errado, mas influência demoníaca, que é melhor. Há enfermidades que às vezes a pessoa vai lá no médico, faz a consulta, faz os exames e não acha nada e a pessoa está doente. Então, quando Deus chama os seus servos para fazer a sua obra, os servos de Deus precisam precisa saber disso, que ele foi chamado para continuar uma obra que começou lá com Jesus e seus discípulos. Mas tanto Jesus e os discípulos eles já foram. E agora essa missão fica com a gente. Então aquele que é chamado por Deus para uma obra, ele precisa saber que no mundo em que vivemos, na rua onde moramos, na cidade onde moramos, no país onde moramos, no mundo, há pessoas oprimidas pelo maligno, há pessoas que estão enfermas sobre influências de espíritos imundos, que leva a pessoa no médico, não acha nada, que precisa levar essa pessoa a uma igreja e precisa ter pessoas preparadas espiritualmente para orar a Deus, expulsar esses males para que essas pessoas sejam libertas. Tá certo? Então o servo de Deus, ele precisa estar preparado para isso. O servo de Deus, ele precisa ter ciência disso, que não basta apenas só ser crente com o nome escrito no rol de membros da igreja. Ele precisa ser um cristão comprometido com a obra de Deus, envolvido na busca incessante do poder de Deus, santificar sua vida, se afastar do pecado para receber poder de Deus para poder combater esses males. Porque se nós não fizermos isso, até mesmo dentro da nossa própria casa, pode acontecer isso. Pessoas estarem inscritas no rol de membro da igreja, com o nome de cristão, mas estarem com enfermidades que não se acham cura para elas, com enfermidades que o médico não encontra o diagnóstico dela, mas ela está oprimindo essa pessoa. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Deus nos chamou para um propósito maior, um propósito nobre, e nós precisamos sentir a chamada de Deus na nossa vida. Não é brincadeira ser cristão, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Nós precisamos convictamente assumir a nossa postura de cristão, assumir o chamado de Deus sobre a nossa vida, se juntar aos irmãos que estão intencionados, trabalhando nesse propósito, se juntar ao pastor da igreja, se juntar às irmãs do círculo de oração, ser aquele obreiro, aquele homem, aquele jovem, aquela irmã, aquele irmão de oração, para quando você se deparar com uma situação dessa, apagou a luz por causa do sensor, para quando você se deparar com uma situação dessa, você está preparado espiritualmente para poder expulsar esse poder do mal e ajudar os oprimidos, né, a serem libertos dessas enfermidades provocadas pela influência maligna. Que Deus abençoe a sua vida. Se tudo der certo, estaremos falando no próximo vídeo sobre a leitura diária de terça-feira. Que Deus abençoe a todos. A gente conversa na próxima. Fique na paz.